Hoje entrei nas 38 semanas. Quem é mãe já sabe o que isso significa, mas às vezes pode ter alguém aqui que não é ainda, então vou explicar um pouquinho. Com 38 semanas, se o bebê resolver nascer hoje, ele já não é mais prematuro, é considerado seguro, a chance dele precisar de uma UTI, alguma coisa muito pequena, supondo que ele decida nascer hoje, né? O bebê, quando ele tá pronto para nascer, ele libera um hormônio que faz com que o corpo da mãe entre em trabalho de parto. Então, se ele liberar esse hormônio hoje, a chance de nascer bem é gigantesca. Então, basicamente, a partir de hoje, qualquer hora é hora. Estatisticamente, a chance é um pouquinho mais baixa, porque a maioria dos bebês nasce entre... 80% dos bebês nascem entre 39 e 41 semanas, por isso que a média da gestação vai até as 40. Primeira gestação geralmente é mais para 41 semanas, segunda gestação geralmente é mais para 39, né? Ele geralmente antecipa um pouquinho. Tanto é que quem quer cesárea, geralmente é no máximo com 40 semanas, para ter mais chance de não ter entrado em trabalho de parto e tudo mais. Bom, posto isso, basicamente qualquer momento pode vir. Eu tô torcendo muito para que ele venha só com 40, porque a casa não tá pronta. Hoje a gente limpou esse quarto, esse cômodo aqui, que é o meu escritório, mas a verdade é que a obra tá muito atrasada e isso me bateu um desânimo tão grande, gente. A gestação, nessa reta final, a parte do cérebro responsável pela memória, ela atrofia para dar mais espaço para a parte do cérebro que é responsável pelo vínculo, pela conexão, né, que é o que mais importa na hora que você tem o seu bebezinho. Então, a minha memória tá zerada e isso é super normal nessa fase. Eu lembro na minha primeira gestação quanto isso era assustador. Como é minha segunda gestação, tipo, tudo bem, assim, não, nem, sei lidar, diria isso, sei lidar, já sabia que ia vir, já sabia como é que ia ser, eu meio que me preparei para esse momento. Então, assim, eu tô já há algumas semanas que, assim, eu viro e falo assim, então, na quinta-feira, aí quem tá comigo vira e fala assim, Luna, hoje é quinta-feira. Aí eu, tá. Ou senão, tipo, olha, na quarta-feira, Luna, hoje é sexta. Tá. Nossa, verdade, passou quarta, né? Então tá. Então o que eu ia falar não dá muito mais certo. Eu tô muito assim, eu sei o que eu quero, mas eu não tenho a noção, a conexão com que dia é hoje, com a conexão, não sei, assim, tem uma desconexão aí que é normal do final de gravidez, que a gente tá mais conectado com o nosso corpo e menos conectada com o ambiente, isso é importante e tal, e faz parte. Mas o que eu queria chegar com tudo isso? O apartamento continua em obras. E nisso que ele continua em obras, eu tava na minha cabeça assim, bom, até dia 16 é o dia que a gente tá tentando terminar, mas a arquiteta avisou que provavelmente vai até dia 20, então tá bom. Então dia 16 termina, se tudo der certo, mas se tudo der errado, até dia 20 termina. E eu tava assim, mas ok, tava tocando, animada e tal, até que eu olhei, era dia 21, e a arquiteta tava falando, não, mas mais uma semana termina isso aqui. Cara, pera, na pior das hipóteses é terminar no dia 20. Hoje é dia 21 e você tá me falando que mais uma semana, se tudo der certo, e me baqueou muito, sabe? De olhar e falar, cara, tá chegando nas vésperas do meu parto, que aliás pode ser a qualquer momento, e essa obra não terminou. Então, em que momento eu vou conseguir me desligar dessa poeira? Hoje foi o pior dia da obra. Hoje foi o pior dia de poeira, o pior dia de barulho. Hoje foi o dia mais sacrificante da obra. E já não era mais pra ter obra, já era pra ter terminado na semana passada. Então, assim, eu dei uma baqueada. E aí, basicamente, meu marido falou, Luna, pode deixar que eu toco, você se desliga da obra, tenta se ligar no bebê, em você, no Otávio, e se desliga da obra que eu toco sozinho. Só que ele tá no Acre. O único porém é que hoje ele viajou pro Acre, hoje é segunda-feira, ele viajou hoje pro Acre, e ele chega na quarta-feira à noite do Acre. E ele vai tocar de lá, esses 3 dias de obra, pra eu poder me conectar mais com o bebê. Ou pelo menos essa é a ideia, sabe? Mas é difícil, porque, por exemplo, eu vim pro escritório
tá com cheiro de obra. O cheiro da sala de pó tá aqui. E ó que foi super bem limpado aqui. Mas tá com cheiro de obra, assim. Tá difícil, sabe? Nossa, cansei dessa obra. E é isso, eu tô cansada. Quero focar no meu filho mais velho, que ainda é filho único. Eu queria muito estar curtindo ele como, tipo, os últimos momentos de filho único, mas tá difícil porque tem essa obra e eu tô estressada, eu tô cansada. A gravidez já é cansativa, reta final, então é super cansativa, mas com obra, cara, muito ruim. E sabe qual é a pior parte da obra? Vou ser sincera, a pior parte não é a obra. A pior parte é quando pessoas que não têm filho, no nosso caso a arquiteta, não entendem por que a gente tá tão apressada. E parece que é assim, tipo, ai gente, mas obra é assim, eu juro. Ela fala o tempo todo. Gente, obra atrasa, é assim mesmo. Eu assim, cara, mas bebês não atrasam. Segunda gestação, bebês adiantam. Primeira gestação atrasa um pouquinho, mas segunda gestação costuma adiantar. Então, a gente, tipo, vamos. E ela é a pessoa que mais tá, tipo, nem aí. Isso é muito difícil, assim, sabe? Porque os profissionais que estão aqui no dia a dia, a gente vai falando com eles, olha, o que vocês pretendem fazer, como vai ser e tal. Ah, tá bom, então hoje o plano é esse. Ah, tá bom, vamos tentar terminar tal dia. E você vê que eles estão, tipo, ah, tá bom. Porque tem muita gente que tá aqui na obra que tem filho. E tem filho parecido, tem o pintor, por exemplo, ele tem um filho de 3 anos, que é a idade do Otávio. Então você vê que as pessoas têm uma preocupação. Mesmo os homens têm uma. Ah, entendi a questão, entendi a pressa. E justo a arquiteta, que é mulher, que é de quem eu mais esperava essa conexão, ela não tem filho. E ela não tá zero, tipo, conectada com o problema, assim. Gente, a obra atrasa, isso faz parte. Tá, mas não é tudo bem. Ela, assim... Ah, mas eu tenho várias obras e todas atrasam. Tudo bem, mas em todas você tem um parto que vai acontecer a qualquer momento? Não, né? Então a urgência é diferente. A urgência, o grau de urgência. O que é urgente e o que é um gosto. É diferente. A gente tem uma urgência aqui porque a hora que nascer um bebê, não tem mais como entrar gente. O tempo que eu entrar em trabalho de parto é o tempo de parar tudo e limpar, porque não pode ter esse cheiro de pó que tá hoje, né? Então, assim, acho que o mais difícil é se sentir sozinha. Eu tenho muita sorte que eu não me sinto sozinha com relação ao meu marido. Meu marido tá muito empenhado em fazer de tudo pra essa obra acabar o mais rápido possível. Ele tá no pé pra prevenir erros. Ele tá o tempo todo aqui olhando, falando como é que a gente antecipa as coisas, como é que a gente adianta, como é que... Isso aqui tem cara de que pode dar errado, peraí, vamos já fazer certo. Mas a arquiteta não. Ela que é a pessoa que entende de obra e ela tá super tranquila. Os atrasos pra ela são tudo bem. E nós que não entendemos de obra estamos desesperados para tentar ter menos atraso. Só que quem tem know-how é ela. Então, assim, eu me sinto muito feliz, muito aliviada do meu marido estar aqui comigo de fato, se empenhando ao máximo, mas muito abandonada pela arquiteta e muito ofendida quando ela chega e fala: ai, obra atrasa. Tá, e a hora que eu entrar em trabalho de parto, o que você vai fazer com isso? E aí, você vai retomar daqui 3 meses, quando ele tiver as principais vacinas? A gente vai ficar com a sala inteirinha inacabada por 3 meses até ele tomar as principais vacinas e aí vocês poderem retomar? Ou você tá achando que eu vou ter um recém-nascido em casa e vai ter um zzz na sala, um prém na sala? Sério? Você tá achando que vai acontecer isso? Então, é isso, assim, quem tem filho e de fato participa da vida do filho versus quem não tem e, tipo, não se importa, sabe? Isso dá um desânimo só de falar essas coisas. Mas vamos falar de coisa boa. Hoje eu estou com 38 semanas e esta semana escolhemos o nome do bebê. Sério, foi muito difícil escolher o nome, porque aqui em São Paulo, o pessoal tem mania de só chamar as pessoas por apelido. Então, por mais que
Eu sou de Brasília, eu não tenho essa cultura de chamar as pessoas pelo apelido. Eu chamo as pessoas pelo nome. Eu presto atenção como elas se apresentam pra respeitar. Se elas se apresentam por apelido, eu tento chamar pelo apelido, porque é assim como ela gostaria de ser chamada. Fora isso, eu chamo as pessoas pelo nome. Mas aqui a cultura local é de chamar pelo apelido. Então, a gente precisava considerar o apelido na hora de escolher o nome. E os nossos primeiros nomes da lista, todos tipo os apelidos que a gente era falar, não. E agora, finalmente, essa semana, a gente chegou num nome, que a gente gosta do nome, o Otávio aprovou o nome, e a gente gostou do apelido. Então, ainda não vou falar. Vai ser surpresa na hora que o bebê nascer. Mas, 38 semanas, temos um nome. Yes! Então é isso. O Otávio já nasceu. O Otávio já foi dormir. Teve uma coisa que eu não contei. Esse final de semana, quando me caiu a ficha de que, peraí, até dia 20 termina. Eu fui olhar, era dia 21. Isso foi no sábado, assim. Eu fiquei arrasada. E meu marido tava em Salvador. Nossa, eu fiquei arrasada. Eu fiquei tão mal que eu comecei juro, eu comecei a tipo, achar que eu tava... E se eu estiver entrando em trabalho de parto, a casa tá um caos, as coisas não foram feitas. E aí, foi num ponto assim, eu tava tendo muita contração de treinamento. Muita contração de treinamento. E elas estão mais intensas. E eu juro que eu comecei a sentir, tipo, tá, mas isso aqui foi contração real? E aí eu fiquei super desesperada. Até que teve uma hora que eu falei assim, Luna, calma. Você já passou por um trabalho de parto. Você sabe o que é contração real. Fala sério, isso é contração real? Não, realmente isso não é uma contração real. Isso é apenas uma contração de treinamento. Isso, Luna, então vamos ouvir música que te acalma. Aí eu peguei aquela Noites Traiçoeiras, sabe? Que eu acho que é a melhor música pra acalmar, assim. Aí eu fui ouvindo música pra acalmar. E aí pra conseguir dormir, assim. Porque, nossa, eu tava muito, muito mal. Agora eu tô só mal. Porque é muito difícil não se desligar da casa. É muito difícil não se desligar do fato que tem uma obra acontecendo e tem uma outra coisa. Com a obra acontecendo, eu tô me sentindo super deslocada. Nesse último mês, a minha alimentação, ela piorou muito. Eu tava comendo super bem. As vitaminas, né, os suplementos que a nutricionista passou, eu tava comendo certinho, assim, distribuído entre as refeições. E agora, com a obra, tava chegando no final do dia e eu, tipo, caracas, eu não tomei nenhum dos meus suplementos. Aí eu tava tomando todos no final do dia, mas eu sei que a absorção é pior se são todos de uma vez, né? A nutricionista já falou, em último caso você faz isso. E aí, o ultrassom da semana passada deu que o bebê não cresceu do mesmo ritmo que ele vinha crescendo, assim, o ritmo de crescimento dele caiu. E aí isso é um ponto de, opa, o que tá acontecendo, assim? Todos os sinais vitais estão ótimos. A gente repetiu o ultrassom para ter certeza, com outro médico, para ver se era um erro de medida e tal. E não, de fato, ele cresceu num ritmo menor, mas todos os sinais vitais estão ótimos. Então, assim, é um sinal de alerta. E eu falei, cara, um mês atrás tava tudo ótimo. De fato, tem muito a ver com... Olha o quanto essa obra tá afetando, né? Então, hoje eu tentei ao máximo seguir a seguinte ideia. Ok, a obra tá acontecendo. Não queria, mas não... Isso eu não consigo mexer. O que eu consigo mexer? Apesar da obra estar acontecendo, eu vou tentar me alimentar da melhor maneira possível. E eu vou tentar pôr mais atenção nas minhas vitaminas e fazer aquilo que eu posso e eu consigo. Então hoje eu fiz quinoa, eu adoro quinoa. Quinoa é super proteico e cheio de vitaminas e minerais. Então hoje o meu arroz foi quinoa. Comi tofu também, que é super saudável. Salada. Hoje eu fiz questão de comer um pouquinho de salada no almoço, um pouquinho de salada no jantar. Distribuir minhas vitaminas bem distribuídas. E eu fui muito bem. Então, pra me dar um parabéns, Luninha, eu fiz agora uma banana na manteiga com queijo e um pouquinho de mel e
e canela. Então, que delícia. E é isso, vamos tentar manter bons hábitos, mesmo com uma obra acontecendo, né? E tentar... A gente não tá com esse cérebro nesse final de gravidez que deixa a gente meio desconectada do resto, então vamos aproveitar esse cérebro para realmente desconectar dessa obra e conectar mais com esse bebê. Já até, como o Otávio tá na minha cama, né? Isso é uma coisa. O Otávio tinha épocas que ele dormia no quarto dele, tinha épocas que ele dormia no meu. Tinha épocas que ele começava a noite na cama dele e lá pras 3 da manhã vinha pra minha. Chegou o final de gravidez, o último trimestre, ele resolveu que ele só queria dormir na minha. Aí eu olhei e falei, cara, isso pode ser um reflexo desse bebê que tá vindo, pode ser um reflexo dessa insegurança. E é tão gostoso dormir com seu filho na sua cama. É tão gostoso tê-lo do meu ladinho. Quer saber? Em vez de eu ficar mandando ele pro quarto dele, porque, eu não sei como vai ser quando o bebê chegar, eu preciso ter a cama livre quando o bebê chegar e tal. Não. Quando o bebê chegar, a gente vê o que vai acontecer com relação ao dormir, mas agora vamos curtir. E aí ele pegou mania de dormir de conchinha. Na hora de adormecer, ele gosta de ser abraçado, assim, tipo de conchinha, e dormir de conchinha. Falei, quando o bebê chegar, talvez a gente tenha que adaptar isso e mudar. E tudo bem. Quando chegar esse tempo, a gente muda. Eu não vou tentar antecipar isso agora, vou curtir esse momento. E aí, enfim, estamos todas as noites, deitamos e dormimos de conchinha. E daqui a pouco eu vou fazer as meditações, né? Vou me arrumar pra dormir, Aí eu já separei meu fone de ouvido para poder ouvir as meditações de hypnobirthing, que vão preparando para essa conexão com o bebê e preparando para o parto. Então, é isso. Vamos nos conectar, independente do ambiente ser favorável ou não. Então, boa noite, pessoal.